Olá, sou professor de língua portuguesa. Em 2020, estou mestrando no programa Prof. Letras da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, atuo na área discente há mais de 15 anos. Nesse período, vivenciei e vivencio diversas dificuldades dentro da sala de aula, tal como a falta de proficiência leitora. Não é raro encontrarmos alunos com problemas de escrita e leitura nos anos finais do ensino fundamental. Ao ingressar na pós-graduação e ler várias teorias sobre metodologias de ensino que norteiam uma educação inovadora visando ao multiletramento, percebi que o gênero discursivo filme pode contemplá-lo, pois ele é multimodal, multigênero e atrai a milhões e milhões de telespectadores diferentes. Além disso, crianças, adolescentes e jovens imersos no universo educacional estão sempre em contato com o gênero por meio de salas de cinema, plataformas de streams e outros. Todavia, a sétima arte é pouco valorizada dentro da escola, como objeto de ensino, conforme comprovam os pesquisadores Morin e Napolitano. Logo, ignoram uma joia didática que contém roteiro, direção, sonoplastia, enredo, assim como os aspectos discursivos e estilísticos. A nossa proposta didática tem como objetivos levar o filme para a sala de aula porque ele é um gênero discursivo que precisa ser contemplado na escola, assim como outros gêneros literários, pois ele trata a linguagem verbal e não verbal como elementos essenciais para a comunicação humana, trazendo aos telespectadores as diversas possibilidades de leitura e compreensão textual. Além disso, sensibiliza, provoca compaixão, sendo mais um atrativo para a prática leitura. Ademais, para Napolitano, há a necessidade de incorporar a linguagem fílmica ao trabalho escolar, como se faz com outros gêneros verbais e não verbais, já que a sétima arte discute temas polêmicos, incorporados na literatura, no cinema e na história. Soma-se a isso o fato de a arte cinematográfica e suas tecnologias poderem ser uma forma de resgate de uma escola inserida em um ostracismo técnico-cultural e trazê-la para um ambiente em que há um público chamado de geração Z, hipercognitivo e com experiências múltiplas, reais e digitais. Ademais, pretendemos que nossa proposta didática, organizada sequencialmente, aumente o gosto e a compreensão de filmes por parte de alunos, imergindo-lhes em um ambiente cultural que vai além de cenas emocionantes. Para compreender isso, é necessário que os discentes passem a pensar a sétima arte como um objeto discursivo ideológico que pode transmitir uma ideia por meio de cores, vestuários, espaço cenográfico. Soma-se a isso o nosso desejo de fortalecer o amor deles pela teledramaturgia, com sua multidiscursividade. Especificamente, nosso objetivo é apresentar a professores fundamentos sobre leitura e cinema na escola, auxiliando-lhes na formação profissional, assim como propondo atividades pedagógicas organizadas através de oficinas de cinema centradas no multiletramento. Para contemplar a escrita, propomos a produção de roteiro, resenha e vídeo resenha. Por que trabalhar com filme em sala de aula? O professor precisa atentar para as metodologias ativas que visam uma educação inovadora e o gênero filme faz parte desse universo, devido às suas diversas qualificações que propiciam o multiletramento. Para o francês Marcel Martin, ainda se faz necessário ensinar a ler um filme, decifrar o sentido das imagens, como se decifra o sentido das palavras e de seus conceitos, assim como compreender as sutilezas da linguagem cinematográfica, pois até o movimento das imagens
não ocorrem de maneira passiva, assim como o som que casa as imagens, dando profusão semântica à mensagem. Além disso, a peça cinematográfica funciona como magia, que está contida até na velocidade em que as imagens são rodadas por segundo, criando a sensação de movimento. A ilusão óptica, o filme Robert, por exemplo, é rodado em 48 frames por segundo, o que faz com que o irreal pareça real aos olhos humanos. Quanto mais frames por segundo, mais é a sensação de realidade. Sendo assim, os melhores games são produzidos com 60 frames por segundo. Eis o motivo de muitos aparelhos eletrônicos travarem com alguns programas. A quantidade de imagens por segundo impedem a sua operação. Soma-se a isso a audição do telespectador, almejando a realidade por meio da produção cinematográfica, juntando-se a essa busca realística, a exploração da cor e da luminosidade. Para Edgar Morin, muitos telespectadores glutões ópticos e passivos nunca conseguem digerir o sentido das imagens. E isso precisa ser ensinado na escola. Quando o aluno compreende isso, ele amplia seu cabedal cultural, assim como fomenta sua proficiência leitora, pois, para esse especialista, ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se convertem em processos de pesquisas constantes, de questionamento e de criação, de experienciação, de reflexão. A nossa proposta didática parte do pressuposto de que é necessário multiletrar o educando, levando-lhe a compreender gestos, sinais gráficos, cores, luminosidade, sons no contexto cinematográfico, já que isso colabora com a leitura de outros gêneros discursivos e permite que essa prática social, que é fundamental ao ser humano moderno, seja mais proficiente. Além disso, Cafiero e Rocha afirmam que ensinar a ler é, antes de tudo, formar sujeitos leitores ativos, críticos e independentes. Sendo assim, assistir a filme apenas por entretenimento é bom. Todavia, assisti-lo sendo um leitor ativo, crítico e autônomo pode produzir uma sensação de prazer indescritível. Por fim, contemplando a nossa ideia de letramento através da sétima arte, Rochane Rojo nos diz que precisamos suplementar o letramento alfabético pela aprendizagem da leitura e da escrita de textos multimodais que integram outros modos de linguagem visual, gestual, espacial, além do linguístico. Logo, nada melhor que fazer isso através de filmes, proporcionando o letramento múltiplo. As atividades foram planejadas tendo a obra Letramento Literário, Teoria e Prática de Hildo Cosson como norte, pois acreditamos que a aplicação de uma sequência de atividades tem um valor significativo para o aprendiz, uma vez que nela há uma análise prática que permite o estudo e avaliação sob uma perspectiva processual que inclua a fase de planejamento, aplicação e avaliação. Portanto, a nossa proposta de letramento pretende garantir o prazer de experienciar o cinema ao mesmo tempo em que haja a garantia de produção de conhecimentos curriculares. Ela é produzida contemplando os momentos de motivação, leitura, interpretação e produção. Além de Cosson, estão presentes os suportes teóricos para a construção das atividades, como Marco Napolitano, Edgar Morin, que tratam do uso de filmes em sala de aula, Marcel Martin, Jacques Almond, que são especialistas em cinema, cujas obras tratam da linguagem cinematográfica. A proposta didática foi subdividida em 9 oficinas. A primeira oficina recebeu o nome de Eu Cinéfilo. Nela, o aluno vai descobrir o que é cinefilia, vai responder a um questionário sobre hábitos de assistir a filmes. Em seguida, trabalhamos frases marcantes do cinema, baseado em textos motivadores, como a frase de Guimarães Rosa, tudo é e não é, em Grande Sertão Veredas. Vamos discutir as imagens. Essa aqui, por exemplo, o aluno vai dizer se ela é o mocinho ou é o vilão. A próxima atividade trata do gênero meme de filmes. Então o aluno vai responder quem é a personagem que aparece no meme, o que ele subentende da mensagem.
A próxima atividade, o aluno tem que observar a imagem e dizer a qual filme ela pertence. Em seguida, exploramos o léxico. Nomes de filmes no Brasil, nomes de filmes em Portugal. A última atividade dessa oficina tem que ver com quando uma personagem sai de um universo coletivo e passa a ter sua própria história contada no cinema. Essa ação é chamada de spin-off. A segunda oficina, estamos a fazer o aprofundamento. O que é filme, o que é cinema. Além disso, trabalhamos também a classificação dos filmes, assim como as gírias usadas no dia a dia relacionadas a filmes, como ele vai queimar o meu filme. A terceira oficina, o primeiro texto, vai tratar da questão de a personagem carregar em si alguns significados ou algumas mensagens ou gestos ou falas que diz muito sobre si própria. Exemplo, quando o Coringa, Joker, ele fala no filme: cuidado com o que você diz a uma criança, ela vai crescer e nunca vai esquecer. Mostrando que muitas das atitudes que a personagem Coringa toma no dia a dia tem a ver com sua infância. A próxima atividade vai perguntar ao aluno a respeito se ele sabe qual é o nome dado à pessoa que escreve, a pessoa que dirige o filme, a pessoa que se preocupa com o áudio. Tratamos também o que Aristóteles chama de mimese, na vida real para a vida ficcional, como Anderson Silva, Paris Hilton, a Ronda Rousey, que viveu a lutadora Cara no filme Velozes e Furiosos. Também nesse universo motivador, tratamos de atores brasileiros que são famosos internacionalmente, como Morena Baccarin em Gotham, Deadpool, Lino Faccioli, que fez a personagem Robin em Game of Thrones. Para finalizar a oficina, apresentamos aos alunos uma imagem com vários atores e perguntamos quais desses atores eles conhecem. A quarta oficina, falamos de estrangeirismos que estão aí na boca do nosso público adolescente, jovem e cinéfilo, como crossover, spin-off, reboot de filme. Por fim, falamos um pouco sobre verse, que tem a ver com o universo de alguns personagens, por exemplo, o universo da Marvel, o universo da DC, que é chamado de multiverso. Nessa oficina também tratamos sobre o enredo e os ângulos em que são captadas e quais os seus significados. A quinta oficina, o que é filme de animação, como que é construído esse filme, quem são os profissionais envolvidos nessa produção. Por fim, vamos tratar do gênero capa de filmes ou cartaz de filme, em que vai levar o aluno a fazer uma pressuposição, uma inferência sobre o que vai acontecer no filme. A sexta oficina, aquele momento que Cosson chama de leitura, é o momento de o aluno assistir ao filme. Pedimos para eles fazerem anotações no momento em que assistem a peça cinematográfica. A nossa sétima oficina é o momento em que vamos trabalhar tudo que o aluno anotou, assim como a capa do filme, para saber se ele errou a respeito da narrativa. Embasamos em Morin, fazer primeiro uma leitura globalizante, fazemos a análise concentrada, que é escolher uma ou duas cenas marcantes, revê-las e fazer uma leitura mais concentrada. Eis aqui um exemplo do filme Vida de Inseto. E essa imagem visa retomar um pouco daquilo que foi dito para eles a respeito da posição da câmera na captação de imagens. Por que foi usada essa câmera de baixo para cima? A oitava já vai ser o momento de produção de acordo com Cosson. No nosso caso aqui vai ser um roteiro. Explicamos para o aluno que a nossa própria vida, o nosso dia a dia, existe um roteiro traçado por nós. E a primeira atividade do aluno é produzir um roteiro da sua rotina de casa até a escola. Montamos um quadro embasado no roteiro de cinema. A última oficina recebeu o nome de vídeo resenhista cinematográfico. Primeiramente, ele vai produzir alguns vídeos curtos comentando sobre algum filme que ele assistiu. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Fica aberto o espaço para sugestões.